Se você medita na palavra dele dia e noite, você será livre de caduquice, Alzheimer, demência, essas doenças aí. Irmãos? Congregamos ali no Granopécio, né, irmãos? Ele era ainda jovem, solteiro, ainda está jovem, né? Mas o irmão já casou, já, tem família. Glória a Deus, que prazer, irmão, te ver firme na presença do Senhor. Maravilhoso. Agradeço a Deus pela sua vida. Continua firme com Cristo, que Ele está voltando. Vamos receber o nosso irmão com as palmas para Jesus. Graças a Deus, a igreja, uma paz do Senhor Jesus. Glorifica o Senhor, igreja. Esse nos dá cristão para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Se pelo vale, se peregrino vou andar, por na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, Ele não temerei, com gozo irei, comigo vai. Pecado serei a Jesus, levai-nos. Se Cristo comigo vai, Ele se lá parou o deserto, Jesus me quer mandar, levando boas mãos, foi salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais privação. Se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei, com gozo irei, comigo vai. Pecado serve a Jesus, levai-nos. Se Cristo comigo vai, eu irei, será minha sorte, a dura cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contento com Jesus, levando minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei, com gozo irei, comigo vai. Pecado serve a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontrei o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei.
arrumar mais cadeira, né, irmão? Não sou contra. Eu creio na revelação do Espírito Santo. Mas olha, irmão, eu posso notar assim e ver que há um despercebimento na humanidade, né? A não valorizar a salvação da sua alma, não valorizar a palavra de Deus. Nós temos esse privilégio. O nosso irmão Manuel, há 40 anos atrás, quando eu me converti, já conheci ele nesse mesmo empenho ele está, nessa dedicação, esse amor de sair de tão longe, né, irmão Manuel, irmã Maria, sua companheira, aleluia, vem aqui ensinar a palavra de Deus com o mesmo vigor, alegria, aquele desejo de que nós entendamos, ele pergunta, ele tem aquela paciência. Irmãos, e muitos não notam isso, não valorizam. Amém? Vamos valorizar, irmãos, vamos aproveitar enquanto Deus dá vida para o servo dele, para vir aqui aprender. Tão bom, irmão, eu tenho aprendido tanto, irmãos, eu tenho aprendido demais. Ó, na quarta-feira eu estava ali com ele dá um ensinamento, e eu falei ali para o irmão Zeca, pelo amor de Deus, não tire esse culto, nós precisamos de um dia aqui de ensinamento, e tem muitas irmãs indo ali, gostando, vai, não falta, né? Todos quanto têm o desejo, sede, vai, aleluia, amém? Nós vamos receber o nosso irmão Givaldo, aleluia, que vai dar a continuidade e vai assim passar para o servo de Deus, né? Vamos receber de pé, igreja, em reverência ao Senhor, aleluia, com palma bem alegre para Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Se Deus é por glória, o Senhor é o nosso pastor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus! Glória a Deus, palma bem alegre. Graças a Deus, irmão. Aleluia. Vamos a palavra do pastor Manuel. Aleluia a Deus. Eu vou ter que dar uma saída dela, passar para ser uma pessoa que está em casa, que nasceu, em nome de Jesus, né? Cuidado também com ela, que ela faz parte do grupo de evangelismo, como o evangelismo ela faz uma visita para ela, então eu vou levar a ceia dela, nós não podemos ficar sem tomar ceia, nós temos que participar da ceia do sangue de Jesus Cristo, então nós temos que estar em comunhão com a igreja e com Jesus Cristo para nós participarmos da ceia. Então, ela não pode vir, que não está chegando direito. Vocês podem orar para a gente, nossa irmã Maria Cavalli, que começa com amém. Né? Né? O número das vistas. Vamos orar por ela, né? Que Deus tem poder para dar vista ao cego. É aquele, né? O livro de Sorão, capítulo 9, primeiro versículo, diz, né? O discípulo estava ali admirado daquele irmão que era cego. E Jesus disse: será que ele pecou? Esse ou seus pais vai querer ser cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, é para que a minha palavra se cumpra. Né? Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Então vamos fazer a oração. Vou passar para o pastor Manuel. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Orar para Deus enviar o povo nessa manhã. Em nome de Jesus. Quem precisa aprender mais de Jesus, diz amém. Eu preciso aprender muito de Jesus. Vamos lá. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, eu lhe peço, meu Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor Jesus, meu Pai, me perdoe meus pecados, minhas fraquezas, minhas falhas, a minha identidade, meu Pai. Perdoa, meu Deus, meu Pai. Nossa, meu Pai, tira de mim, ó Pai, a arrogância. Não deixa eu ser arrogante, não, meu Pai. Repreende o espírito de arrogância na minha vida. E confirma a tua bênção, abençoa, meu Deus, comigo. Pai, o meu Pai, o seu grupo de evangelistas que vai sair para evangelizar. Vem, Senhor da glória, abençoa se sair daqui, ó Pai, a cada nossa irmã Maria Camargo, meu Deus. Abençoa a tua serva, visita ela nesta manhã. Confirma a bênção, a vitória na minha cada um aqui. Viva as almas, Pai, que ela tem, Pai, Pai, as almas do Pai. Vamos chegar para a igreja, meu Pai. Ouvir a tua palavra, meu Pai. Nossa, meu Pai. Abençoa cada um que está aqui já
abençoa cada irmão, abençoa também o prefeito Manuel, Pai, o pastor Manuel Oliveira, Pai, e a sua esposa e toda a sua família, meu Pai. Abençoa o teu servo, Pai. Abençoa as tuas coisas, o Senhor tem vida mais, Pai. Eu preciso dele, Pai, eu quero fazer a tua obra. Confirma, meu Pai, a bênção de glória, Pai, na vida do teu servo, de todos os seus familiares, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós estamos no céu, continuamos lá no Léo, Paulo, bem galera. Saúde, amada igreja, com a santa paz em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Senta, meus amados irmãos. Graças damos ao Senhor, graças mesmo com razão. Graças damos a Cristo, para a glória de Deus, por tudo que Ele fez por nós, com a verdade está fazendo. E devemos aproveitar o tempo que Ele nos deu, sempre comentando um tempo muito rico a servir a Deus, tão importantíssimo. Esta época muito rica, uma época muito cheia de graça, de riqueza de Deus para servirmos, e não devemos perder a oportunidade, não é? Qual a irmã que vai louvar? Se aproxime. Vamos ouvi-la. Daqui a pouco já meditaremos na palavra de Deus para a glória do seu glorioso nome. Paz, irmã, quanto tempo está bem? Seja bem-vinda. Salve a igreja, que a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Eu vou contar um grande livramento que Deus deu para o meu esposo e para os meus filhos. Eles estavam viajando, estavam vindo de Botucatu e o pneu estourou. E eles vinham na estrada e foi muito perigoso, porque estourou o pneu até reduzir a viagem, né? Eles ficaram muito preocupados. Foi grande livramento que Deus deu para eles todos na estrada. Porque através de nós estar na casa do Senhor, Deus cuida do nosso, né? Glória a Deus. Aí agradeço a Deus, grande livramento que Deus deu para eles. Vou louvar a Deus com o hino 678. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo do Senhor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo está em você. Com gemido inexprimível, daí você pode então perceber que para Ele é algo importante em você. Por isso levante, cante, exalta o Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. A gente vai se alegrando com a história, não é longa, noite de Nelson. Meu grande amigo, quantos anos a gente trabalhou junto, não é? Lá na Tiradentes mesmo. A ceia, meu irmão era empenhado a tomar essa responsabilidade, esse cuidado na ceia. E tudo que nós fizemos para Deus de coração contribui para galardão.
ele não desperdiça nenhum passo sequer que demos para ele. Tudo contribui para galardão, porque a salvação ela vem antes dos galardões. Até na quarta-feira nós tivemos comentário, não foi? Sobre a doutrina mais fácil de se compreender e até sentir o efeito de viver. A doutrina, quem sabe, das irmãs, a doutrina, então, é a doutrina da salvação, comprovadamente na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E isso nos enriquece, isso nos traz firmeza e nos motivados para continuar nesta obra, a obra do Senhor, nosso amado Deus. Cristo veio para a terra, quando ele veio, já existiam riquezas, humanamente falando. Já existiam muitos reis, e todos os reis, todo rei é rico e tem a sua comitiva, e assim por diante. Mas ele veio trazer exatamente a doutrina mais fácil de se compreender, mais simplificada, mais objetiva, mas sem retrocedimento ao contrário. E isso, quando nós recebemos de Deus, o que acontece? Cada momento vai ficando melhor. Em Cristo, o Senhor da glória, é uma realidade nisto. Eu quero convidar minha esposa, como sempre, a sua participação, para a glória do Senhor, nosso amado Deus. Graças a Ele, ao Senhor. Se não sabe que a palavra, ela coopera para todo o significado importante para nossas vidas. A boa palavra do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz e Santos. Igreja, vamos louvar o louvor que toda a igreja conhece. É o 8-4 da cristã. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Não perturbes o coração, que eu sempre sou fiel. Fecha a porta do meu lar, começou com sou aqui, todo mundo sei que onde estás,
estava louvando aquele louvor, que era o que eu ia louvar, né? Mas para o seja pela gratidão, porque você levantou e está aqui, né? O louvor 270, porque esse louvor é muito lindo a gente reconhecer que tudo é por Deus. Hoje eu vejo por aí, sei que vai com o pescoço. Olha, talvez você nem ia para a igreja hoje, porque eu sofri quase um acidente do banheiro lá fora, e eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Foi uma queda, escorreguei, eu fui lá na lavanderia, e assim foi, entrei, escorreguei no banheiro. Eu falei, olha, se eu batisse a cabeça lá, eu nem sei se você nem ia saber, né? Só quando chegasse lá para mim. Então, igreja, seja grata ao Senhor. Eu estava ouvindo a serva do Senhor aqui dar o testemunho do carro, né, que estourou o pneu, e ali, devido à velocidade, mas o Senhor veio com sua mão santa, poderosa, deu grande livramento. E a gente vê pessoas em cima do leito de dor, doente, não, dias e anos. Olha, você vai no hospital, tem pessoas que têm 1 ano em cima do hospital, e numa UTI. E nós estamos aqui para me dizer e glorificar. Igreja, abra sua boca com alegria, porque é dávida do Senhor. E muitas vezes as pessoas têm tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para o Senhor. É verdade, as pessoas não têm tempo para isso, para aquilo, para aquilo, mas para vir para a casa de Deus é desculpa. Então nós precisamos rever a nossa situação. E muitas vezes, quando está em cima do leito de dor, tudo bem, vamos orar, buscar o Senhor, mas tem muitos que nem lembram que Ele existe. Igreja, seja grata enquanto você pode andar a falar. E glorifique sempre Ele, porque Ele é tudo na nossa vida. Vamos nessa manhã orar pelos doentes, aflitos, desesperados. Orar pela nação brasileira e todas as nações da terra, porque sabemos que o mundo anda descabeceado, porque não busca o Senhor, porque as autoridades confiam em si próprio, mas não olha para aquele que criou os céus e a terra. Não tem reconhecimento pelo seu forno de vida. Igreja, a partir do momento que você sabe, eu levantei respirando, porque esse forno não é meu, é do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nosso forno de vida. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja, Senhor, para pedir perdão das nossas falhas, miséria, porque sabemos, Senhor, sem ti nada somos. Se a tua graça, se a tua misericórdia, não damos, Senhor, um passo, mas é porque o Senhor é muito santo, é porque o Senhor é misericordioso, poderoso, e nessa manhã, para contemplar a tua face, contemplar os teus feitos, Senhor, somos gratos a ti. Venha visitar aqueles que estão em cima do leito de dor, numa UTI, numa CTI, nas suas camas, nos seus leitos, nas suas casas. Oh, poderoso e santo, tem vida, Senhor, no casebre, tem outros numa mansão, meu Pai, mas todos são feitura tua. Vai de encontro, Senhor, libertando, transformando. Vai, Jesus, dando livramento e reconhecer. Faça com que eles irão reconhecer que tudo foi o Senhor que fez. Ah, meu Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa os teus servos, abençoa os presbíteros, Senhor, abençoa os diáconos, abençoa os pastores, obreiros, todos, colaboradores, Senhor, a sede mundial, teus servos, Senhor, que está à frente desse trabalho, ajuda eles sustentando todos os ministérios, Senhor, que faz a tua obra santa, poderosa, vai de encontro a cada homem, a cada mulher, Senhor, coloca a tua mão poderosa, dá o grande livramento, nos livra de todo laço, toda cilada, toda fúria maligna, e venha abençoar a tua igreja, abençoa o teu servo que vai trazer a tua palavra. Pai, Senhor, sempre estou querendo a tua vontade. Eu também, Senhor, te apresento as criancinhas, eu te apresento os jovens anciãos, eu te apresento todos, Senhor, que necessita da tua compaixão. Venha sobre a nossa vida, venha nos ajudar na nossa jornada, na nossa caminhada, e nos deixa nós tropeçar, não, Senhor, guia nossos passos, nos fortalece em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim seja. Graças a Deus. Aleluia.
devemos dar essa oportunidade. Igual o hino que nós louvamos aqui. Estevão, um certo dia Estevão viu, o céu aberto viu menino. Quem sabe por qual motivo Estevão foi apedrejado? Para quem não sabe, o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos é o livro mais teológico do livro de Atos. É o capítulo 7. O Estevão, ele fez uma demonstrativa desde Abraão até Cristo no presente. E o povo tão firmado ali naquela lei, confiante na lei, que a explicação de Estevão inquietou a mente deles. Quem já leu com cuidado o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Capítulo 7 é o capítulo mais teológico. A palavra teu é Deus, irmãos, estão compreendendo? A palavra tem origem, não tem? E, então, por motivo que a palavra tem origem, não podemos traduzir como nossas imaginações próprias. Nós vamos no original da palavra, porque foi lá que Deus promoveu as profundas revelações, as primeiras revelações. Antes na Bíblia não era escrita. Deus começou a falar com os pais, e os pais com os filhos, no caso de Abraão, com Isaac, e assim sucessivamente. Anos após, Moisés escreveu a palavra, os 5 livros, e na sequência foram escritos para que examinemos a palavra. E Estevão, quando foi combater contra as heresias, quando ele usou a defesa da fé, que Estevão usou como defesa da fé? A palavra. Iniciou lá desde Abraão, entregando a Moisés, aos profetas, a Cristo, Jesus, e concluiu. Só que quando ele concluiu, não foi aceito. O povo ignorou e acabou apedrejando Estevão. Estevão foi apedrejado por 2 motivos. Primeiro porque ele trouxe a palavra começou lá na 4ª aliança. É a aliança que mais indica a visão cristã, a aliança abraâmica. Ele foi trazendo, e cada momento a mais, detalhando. Eles não aceitaram. E outra questão é que o povo da igreja primitiva se acomodaram. Jesus disse a eles: ide pregar, espalhai a palavra. Só que eles não foram. Ficaram assim, ali em volta. Aí, quando Estevão morreu, aí foram mesmo com medo, mas foram. Foi aonde Filipe foi parar lá em Samaria. E os demais dispersos, está no capítulo 9 de Atos, não é? Os que eram dispersos, agora foram pregando a palavra, porque saiu uma hora. Quem ficar aqui na Judéia vai morrer. E morte de grande tribulação. E o primeiro foi Estevão. Então, esses 2 motivos. Deus ele trabalha de uma maneira toda especial para a edificação da sua obra, da sua palavra. Uma realidade. Pode vir, Juliana. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Eu não vou o som que está, vamos ver se está hoje, se está, não é? Ah, gente, o voto está aí ainda. Sal da igreja com a paz do Senhor. Eu vou louvar um hino em Libras bem curtinho, bem facinho.
finalzinho, aí eu peço para que os irmãos possam me acompanhar. Adorar a Deus em espírito e verdade. Por quê? Porque aquele que diz que ama a Deus e rejeita o seu irmão, a Bíblia diz que é mentiroso. Aí ele está em uma doutrina da meia verdade, só Deus. As seitas estão crescendo muito no mundo. Quantas seitas isoladas, grupos isolados, que não demonstram a fraternidade. E isto é o meio termo. É por esse motivo, irmãos e irmãs, que precisamos examinar a palavra de Deus. A nossa visão, desde que aceitamos a Cristo, ela vai direto na salvação. E a salvação, ela nos traz uma visão padrão. Sabe o que é visão padrão? Um compreende, todos compreenderão. Todos estão no mesmo nível de compreensão, porque a doutrina de salvação pelo um só Espírito. Só o Espírito de Deus. Por isso que é preciso nós estar sempre meditando na Bíblia. Não sei se os irmãos sabem, mas quando o profeta Elias foi arrebatado, estava próximo ao arrebatamento. Quem sabia que quem foi avisado que o profeta Elias seria arrebatado? Todos os profetas. Ninguém ficou sem o aviso. Devido ao padrão de eles eram seminaristas. Não sei se os irmãos e as irmãs sabem, mas nas histórias, referente às histórias dos personagens, Eliseu, o profeta Elias, o profeta Samuel e tantos outros profetas, todos eles eram estudiosos.
e muitos estudiosos. Eram tanto estudiosos que alguns deles foram até escritores. E a visão não era outra, era a visão do arrebatamento. O arrebatamento é uma realidade nisso. Então, por isso que nós precisamos estar sempre examinando a palavra. Aquela época de crescer. Sabe o que significa a palavra crescer? Todos sabemos. Aqui está menos, depois começa mais, para mais, para mais, para mais. Então, na igreja, os que estudam a palavra de Deus, eles vão crescendo. Vão crescendo na graça, no conhecimento, em todas as áreas vão crescendo. A minha esposa já orou, e nós já vamos meditar aqui nesta palavra, a palavra do Senhor, nosso Deus, no capítulo 17 do Evangelho de João. João capítulo 17, a oração da onisciência, a oração de Cristo, na onisciência da cruz. O Evangelho de João, capítulo 17, glorificado é o nome do Senhor da glória. Aqui é o segredo, porque Ele venceu e nós também já vencemos em Cristo, já vencemos. Vencemos porque Ele venceu. Aleluia. Grande Deus. Encontraram o capítulo 17 do Evangelho de João, versículos 1 até o versículo 5. Depois iremos analisando a palavra de Deus. E daqui a palavra do Senhor, nosso Deus. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Mas primeiro ele orou por ele mesmo. Jesus falou assim, diz aqui a palavra de Deus. Então, vamos ver se está comigo, está certo. Jesus falou assim, essas coisas, levantando os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a minha hora. Diz aqui a palavra de Deus. Pai, é chegado a minha hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como deste poder sobre toda a carne, diz aqui na minha Bíblia, que conheçam, ou seja, e a vida eterna é esta, que conheça a ti só, como o único Deus, e a Jesus Cristo como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. No versículo 1 ao 5, pode sentar e oramos. Vamos meditar nessa palavra, a palavra de Deus. Cristo, nesse capítulo, dividiu a oração em 3 sessões. Quem já descobriu? Ele dividiu esse capítulo em 3 sessões. A primeira sessão é do versículo 1 até o 5. Ele ora ao Pai pedindo a restituição da glória. Mas se nós avaliarmos do versículo 6 até o versículo 20, ele inclui os discípulos, com a mesma segurança, a mesma graça que Deus tinha dado a ele, a Cristo. Mas, irmãos e irmãs, do versículo 20 até o 26, quem está incluído naquela oração sacerdotal? Todos nós.
Lê para nós aí, a irmã Helena Lúcia, no versículo 20. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim. Isso. E também eles sejam um em nós, para que o mundo tenha que tu me enviaste. Isto. Então, olha a segurança. Ele estava na onisciência da cruz. Estava próximo a ser crucificado. A obra tinha sido consumada. E por fim ele ora ao Pai. Primeiramente por ele mesmo. Como já citei. E dos versículos 6 ao 20, ele inclui os discípulos na mesma oração, a mesma união, a mesma glorificação e a mesma consagração a Deus. Ele orou ao Senhor pedindo que os estrangeiros, que somos nós, somos estrangeiros por naturalidade, por nacionalidade, e somos também aconchegantes, o povo da promessa em Cristo. Só que tudo resume em uma oração. Esta oração, conhecida na Bíblia Sagrada, é a oração consagratória, a oração sacerdotal. Desde que a pessoa aceita Cristo, ela tem esse direito de entender a posição que ela está. Não é uma posição simplesmente comparada com o ser humano, mas é uma posição de maneira especial. Por causa do quê? Da oração sacerdotal. A oração que Jesus levou diretamente nossas causas antes do nosso nascimento. Ele já tinha nos salvado. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor da glória. Por causa desta oração. E ele sempre começou o seu ministério de uma maneira bem ética na palavra. E realizou o seu ministério com esta oração, conhecida por estou referindo, a oração sacerdotal. Ela foi ouvida pelo Pai. Por que a oração de Cristo foi ouvida pelo Pai? Porque nós estamos aqui testemunhando dela. Não há motivos, irmãos, para ter dúvidas sobre salvação. É o primeiro plano que o Senhor da glória revelou. Primeiro plano, salvação, está em Mateus 4, verso 17. Já confirmando as palavras que João Batista tinha expressado. Deus mostra o pecado do povo, mostra o pecado, pede arrependimento e oferece a glória. Eita, Deus maravilhoso! Oferece a glória. Mas é uma palavra objetiva e subjetiva também, esta palavra. Por que objetivo? Porque o objetivo que ele usa é este, que é não rogando somente para os que estavam presentes, os discípulos que estavam presentes, mas também para os discípulos que haveriam de surgir em toda a face da terra. Esse é o subjetivo da oração. E por isso que nós que recebemos a palavra, além disso, não ficou somente no verbo, na palavra. A palavra veio enriquecida através do Espírito Santo de Deus em nós. Até então, a época de Moisés até João Batista, a Bíblia que estava escrita
estava escrita somente no papel. O povo liam, temiam, mas depois esqueciam, porque a obra, enquanto Cristo não viesse realizar sua obra, concluir plenamente o seu ministério, o Espírito Santo não deveria fazer posse ou tomar posse de cada vida, ou demonstrar que cada membro tem o seu ministério pessoal, devido à vinda do Espírito Santo com abundância. E voltando ao mesmo assunto, a Bíblia foi escrita, claro, está escrita no papel, desde a época de Moisés até João Batista. Porém, o ministério de João Batista iniciou qual ministério? O ministério de Cristo. Aí, concluindo esta oração, vou falar mais uma vez que é importante, a oração sacerdotal. A oração sacerdotal é a oração que o sacerdote ora, Cristo como sacerdote, Cristo como sumo sacerdote. A oração foi ouvida lá na sétima glória. Oh, para que glorificado é o nome do Senhor da glória. E através da sua oração foi que Deus ouviu em tudo. Todos aqueles que vão recebendo a palavra, é necessário também que receba a orientação para entender o efeito pleno da vitória. Por que é necessário que entendamos a palavra? Quando desprezamos a palavra, que tipo de pecado nós estamos cometendo? Esse é pecado de negligência. Quando não temos ouvidos à palavra, não damos ouvidos à palavra de Deus, é considerado como tempo de desperdício. Ou quando não aceitemos de coração aquilo que o Senhor pretendeu nos dar, acompanhado, testemunhado por restauração, veio o que para nós? O Espírito Santo em forma de plenitude, derramamento permanente. Enquanto no Antigo Testamento era escrito sobre o papel e os profetas, sacerdotes que tinham acesso direto a Deus, mas mesmo assim não era igual hoje. Os irmãos analisam bem o valor que ele trouxe à oração de Cristo, a oração consagratória, sacerdotal, a oração intercessora. Não era igual hoje mesmo no tempo dos profetas. O Espírito Santo iria, apoderava dos profetas e saía. Aí eles não tinham mais aquela profecia, somente quando eles fosse necessário, então eles oravam a Deus, ouviam música, e o Espírito de Deus viria sobre eles e realizava a obra e saía. Por quê? Porque até então o Filho de Deus, Cristo, ainda não tinha realizado a sua obra. E todos nós, quando recebemos o Espírito de Deus com abundância, a nossa visão salvífica, ela tem uma posição cêntrica, ela tem a posição ligada a Cristo centrado, Cristo cêntrico em todas as nossas vidas. No Antigo Testamento, a visão era a mesma, mas o Espírito Santo era, como já disse, ele era retido. Por que retido? Vamos ver, dar um exemplo pelo menos, abre a nossa Bíblia aí
em 2 Reis 3, 16, 17, capítulo 3 de 2 Reis, analisando bem, quando, como exemplo, o profeta Eliseu precisava de uma resposta de Deus, e ele, no momento, não era igual hoje, que o Espírito Santo está dentro de nós, e a resposta está na ponta da língua, a boa resposta. A graça está na nossa boca. Pode ser, irmão, mesmo pode ler. 2 Reis 3, 16, 17. Glória a Deus. Ele diz: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas cobras, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós o vosso gado e os vossos animais. Mas por que Eliseu disse isso? Voltando no versículo 15 que a irmã não leu. Eu falei 16 para eu. Ora, pois, fazei-me tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas cobras, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto, o rei Josafá pediu uma orientação divina sobre a guerra, mas Eliseu não estava com a palavra pronta. Era profeta de Deus, mas a palavra não estava com o profeta. Por quê? Porque, como estou referindo, ele precisaria orar ou então ouvir música. Tangedor significa músico. Então o profeta Eliseu disse: olha, trazei um músico sacro, alguém que toque bem, uma pessoa de vida consagrada. E quando o tangedor, ou seja, o tocador, tocou aquela música, veio sobre ele, algumas traduções diz a mão do Senhor, mas quando diz veio a mão do Senhor, é uma demonstração que veio sobre ele o Espírito do Senhor. Aí o clima era de guerra, o lugar era deserto, estava dentro de um vale, e ele disse: olhe bem, assim diz o Senhor. Aí ele diz: assim diz o Senhor, não é tempo de chuva, assim por diante, mas fazeis cova no vale, covas no vale. E ali saiu tanta tantas águas, que abeberou ele, o povo e também o seu gado, os seus animais que estavam em clima de guerra. Só que aquela água, na sequência, ela serviu de armamento contra os seus inimigos. Quando o sol brilhou sobre aquelas águas, para os amonitas, moabitas, midianitas, inimigos de Israel, não era água, era sangue. Olha como Deus trabalha. Mas só que, primeiro, para que a profecia viesse, era necessário que o Espírito de Deus viria sobre eles. Ou sobre Eliseu, ou sobre os profetas. Diferente. Eu quero relacionar com isso. Hoje, através de nós ter recebido de Deus, em Cristo, a oração consagratória, uma vez que o Espírito Santo veio, ele não saiu mais dos perseverantes. Os perseverantes são portadores do Espírito Santo constantemente. Por que constantemente? Porque agora Deus, Cristo, Senhor da glória, Ele tem a promessa, e segura a promessa, de habitar no tempo que Ele fez. Glória a Deus! No tempo que Ele... Quem é o tempo que Ele fez? Tempo. Quem é a igreja que Ele fez, irmãos? Nós. Exatamente. Então, devido à promessa já no antepassado,
sobre o derramamento do Espírito Santo, mas só sucederia depois que Jesus viesse, morresse, ressuscitasse e fosse glorificado. Aí veio o tempo, esse tempo da plenitude, quando nós passamos a compreender a palavra, é a maior arma contra a ansiedade. Glória a Deus! A presença do Espírito de Deus na vida de cada membro do corpo de Cristo, devido o corpo ainda estar na carne, nesse corpo terreno, existe ansiedade, mas ela não generaliza. Ela aparece, mas é combatida plenamente na virtude do Espírito Santo, devido àquilo que o Senhor prometeu. Ele não só está orando, mas como a irmã leu no versículo 20, não rogo, não é orar, ali já não é orar, já é uma intercessão, é palavras sobre palavras, é que vem de dentro do coração, a intercessão profunda. Dá para nós ter dúvidas sobre a salvação? E aonde está a salvação? Falta alguma bênção? Não falta nenhuma. Por que não falta? Porque a salvação, ela vem acompanhada com o fruto do Espírito. Ela não vem somente verbal. Vem acompanhada com o fruto do Espírito. A salvação também, ela tem aquela garantia máxima, é revelada por Deus através de Ele, Deus, o seu povo, a salvação e a garantia da salvação. Sabia disso? Vamos ver no capítulo no livro de Salmos 110, verso 4. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Por isso que é bom nós entender o efeito pleno desta salvação. Aqui no Salmo de número 110, e versículo 4. Já encontraram? Versículo-chave. É o versículo-chave da palavra do Senhor nosso Deus. Existe na Bíblia versículos isolados. É perigoso. E existe o versículo-chave. É o que abrange toda a área da profecia. Pode ler Salmo 110, verso 4. Pode ler, irmã Renata, por favor. Orou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso. Esse versículo-chave. Então, Deus jurou que daria Cristo como sumo sacerdote para sempre. Segundo a ordem de quem? Quem era Melquisedeque? Sacerdote, e ele era também rei, que era personificação de Jesus Cristo na graça. Por isso que é bom você compreender a palavra e a posição que nós estamos, irmãos, onde Deus nos colocou. A história de Melquisedeque, ele aparece no capítulo 14 de Gênesis, de versículos 18 ao 20. Abraão foi salvo por meio da fé. Se os irmãos quiserem participar, faz bem, os irmãos também. Por meio da fé específica. A fé que veio com essência. O que é essência? Deus disse a Abraão: eu te abençoo aqui e tu abençoarei onde tu estiveres, tu és abençoado constante. E por ser abençoado, houve um período de guerra sobre os reis de Sodoma e Gomorra, mas é ruim, e outros reis também muito famosos. E Abraão, com 318 homens, venceu 4 reis, os 5 reis. Não foi Abraão que venceu, é a graça de Deus que estava em Abraão. Não é você que vence, é a graça que está
na sustentação da palavra de Deus. Imagina como é que é importante ter a visão da salvação. Abraão como líder, não tinha outro a quem ele prestar contas aqui na terra. Mas de repente, ele, de pronto, encontra com um personagem. Aquele personagem, de repente, apareceu Abraão. Só que a revelação de Deus estava sobre a vida de Abraão. Por que estava? Porque quando Deus chamou Abraão, não foi as mesmas características que na época de Eliseu, como a irmã leu. Que Eliseu, não só Eliseu, os profetas, para obter a resposta de Deus, era preciso, primeiramente, eles tinham que ouvir música. Ou então, eles faziam uma oração pedindo a solução. Hoje a gente ora mais agradecendo pela solução. Olha na Bíblia. Aí Abraão inclinou perante aquele homem e adorou. E o que aquele homem trouxe para Abraão? Eu já sei. Abraão ceou com Deus. Ceou com Deus. Está em Gênesis capítulo 14, versículos 18 ao 20. E quando analisam acompanhando os detalhes que era o tempo de Abraão, era o tempo da graça, o tempo consagratório da graça de Deus, porque era exatamente pela fé que tipificava o tempo que nós estamos vivendo hoje. Aí Abraão inclinou perante aquele homem, adorou, e depois que Abraão foi abençoado, ele deu uma 10ª dos despojos que trazia. E quando Abraão recebeu a ceia dada por quem? Melquisedeque. Deus mais uma vez entra na vida de Abraão e Abraão na vida de Deus, e os dois se tornam amigos. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Amigos íntimos. Era justamente a figura daquele que haveria de vir, que era Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Agora ele aparece Jesus pedindo a Deus que restituísse a glória que tinha com ele antes que houvesse guerra dos céus, antes que o mundo adâmico existisse. E em tudo, como estamos comentando, foi ouvido pelo Pai. Agora ele trouxe para o nosso tempo a personificação exemplificada no encontro de Deus com Abraão. Aí Deus jurou a Abraão que ele salvaria Abraão, e a salvação era garantida. Se fosse possível, ele castigaria Abraão se pecasse, mas não retiraria a salvação por causa do quê? Do juramento. Jurou o Senhor e não. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de quem? De quem era Melquisedeque? A figura de Cristo. Figura de Cristo. Por isso que é bom você ter esse conhecimento. Agora, quando Jesus fez aquela oração sacerdotal, ele fez com base na palavra já revelada lá no passado. Quando Deus falou com Abraão, para quem não sabe, não tinha lei. Não existia a lei mosaica. É igual hoje, nós temos que ter muito cuidado para não sermos envolvidos com a mistura da lei e da graça. Senão transforma num adultério ministerial e espiritual. E entra o processo da falta de prudência. É por esse motivo que Jesus Cristo disse: 5 prudentes e 5 loucas. Questão de mistura das escrituras, ou não dedicar em ouvi-lo
e aprender essa palavra, a palavra do Senhor da glória. Agora, quando Jesus Cristo veio, ele veio completar a obra. Sempre quando entro nessas mensagens, eu até gosto de fazer ilustrações, que eu já fiz em alguns lugares, e a igreja compreende melhor aonde nós estamos. Analisam bem, está esse envelope, está esse outro, e esse aqui, são 3. São 1, 2, 3. Esse período representa o período que Melquisedeque abençoou Abraão. Abençoou no momento em que ele recebeu a palavra. Abençoou Abraão antes das obras, porque ele quis. Desse período até chegar nesse período, passaram-se 430 anos. Dentro dessa promessa feita a Abraão, foi quando Israel foi clamado como nação lá no Egito, na escravidão, mas debaixo da promessa do Abraão. Mas nesse período de 430 anos, aqui representa o Monte Sinai. Israel chegou lá no Monte Sinai, pelo ministério de Moisés, a ordem de Moisés. E Deus fez essa mesma propósito, demonstrou o mesmo sentimento que ele tinha feito com Abraão. Salvação por graça e todos chegaram perante ele livremente como sacerdote. Mas esse aqui representando o Monte Sinai, o que aconteceu? Israel trocou a graça pela lei. Aqui representa a graça, o tempo de Abraão, aqui representa a lei, o tempo de Moisés, e aqui representa a graça, a época de Cristo agora. Glória a Deus! Agora o que acontece? Vamos louvar o Senhor mais. O que acontece? Quando Cristo fez aquela oração, capítulo 17 de João, ele estava com base não aqui, na época de Moisés, mas na época de Abraão. Ele orou. E depois que ele realizou a sua obra, esse período da quarta aliança passou a orar, porque nesse período que nós estamos, é o período da plenitude de Deus, da riqueza de Deus, em que o Espírito Santo veio sobre cada um para ficar. Não entra no Espírito agora, o Espírito Santo não entra em uma pessoa e sai e fica, a menos que a pessoa peque e extinga o Espírito, é diferente. Então analisa bem, o primeiro dia que a pessoa aceita Cristo, Jesus, ele deve já começar estudando a palavra, examinando a palavra, porque o Espírito Santo, ele veio sobre nós para iluminar nossas mentes, ampliar o nosso entendimento. Quando nós estamos lendo esse texto, que estamos lendo esse também, e o do meio, todos esses textos estão lendo, examinando as nossas vidas. Glória a Deus! É nós lendo a palavra o tempo, nós lendo a palavra, ouvindo a palavra, alguém talvez não saiba ler, mas saiba ouvir e guardar. Glória a Deus! Todos são beneficiados. Então a Bíblia, o Espírito de Deus veio para que a Bíblia Sagrada fosse lida, nós lendo ela e ela lendo a nós. Aí conclui essa expectativa que o Espírito Santo veio para revelar-nos a salvação e revelar-nos que Cristo, Ele virá nos levar para a glória. Mas quem profetiza isto é a própria pessoa dentro de si mesmo. Ele virá, porque o Espírito de Deus está na vida das pessoas. Os que aceitam a palavra de Deus. Por que Paulo chamou os Gálatas de insensatos, feiticeiros? Ele expressou a palavra dura, porque os Gálatas, Paulo pregava esse período
Saiu para outros Gálatas, e para esse aqui, Moisés, ali. E a lei não aperfeiçoou o ser humano, porque a lei é boa, o ser humano é boa, é pura, é santa. Só que quem está entregue à lei não tem capacitação de conviver com as obras da lei devido à fragilidade do corpo. E o que aconteceu? A igreja de Galácia, no capítulo, registrado no capítulo 3, 1 até o 4, na sequência, Paulo chama os Gálatas de negligentes. Sabe que a Bíblia distorcida, sabe o que consiste? Por que temos que estudar a Bíblia? A Bíblia distorcida consiste em feitiçaria, em inversão de valor. Tanto que quando nós analisemos a palavra de Cristo, devemos, já na revelação do Espírito de Deus que está sobre nós, considerar a palavra, que Ele nos dá entendimento, para que nós sejamos sempre, como já disse a palavra, vou repetir novamente, sempre crescente, sempre crescente. Você entra na igreja crescendo e sai crescendo, porque lá na frente, lá você aprendeu ou aprendemos a palavra alimentar, os princípios elementares da doutrina de Deus para crescimento e perseverança nesta palavra. Agora analise bem, quando Cristo orou, foi nesse período, agora a graça. Quando Deus salvou Abraão, foi nesse período, a quarta aliança. Depois de Adão, veio a graça de Deus. Aí esta graça, ela aperfeiçoou aqui. Está compreendendo? Lê para nós, irmão, um versículo aí em Gálatas 3, 9. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 9 e 10 também. De sorte que os que são da fé são benditos com crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Este o 11 conclui. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Da fé. Compreenderam? E como se consegue fé? Ouvindo a palavra, crendo, e juntamente com aquela crença, traz a produção do fruto digno de arrependimento e foi justificado gratuitamente. E enquadrado na oração sacerdotal de Cristo, o Senhor da glória. Quando Jesus salvou Zaqueu com a sua família, capítulo 19, versículo 9 do Evangelho de Lucas, ele expressou esse período aqui, de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Agora a graça, ela veio nos enquadrar dentro da oração de Cristo e nos titular os como benditos, como você, por que eu estou referindo? A pessoa está incluída na oração sacerdotal, oração de Cristo. A oração, junto com a oração sacerdotal, a oração consagratória. Agora a pessoa vai para o juízo final para ser julgado lá, igual eu já vi pessoas pregar. Nem o bendito irá para o juízo final, é bendito para ser isento da ira de Deus e agora ingressado na glória. Glória a Deus. Vocês estão compreendendo? Ou não? A igreja irá para o juízo final para ser julgado lá? Julgado lá? Por que não vai? Por que não irá? Porque vai subir.
Vai subir a... Bendito não é maldito. A palavra de Deus é absolutamente digna de confiança. Não tem a palavra meio termo. Aqui você é bendito, daí depois no mesmo instante você é maldito. Não. Benditos perseverantes, Deus dá força para perseverar na listagem dos benditos, realizados na oração sacerdotal de Cristo e selados com o sangue dele lá na cruz. Analisemos bem o efeito da salvação e bem trazendo de lá, estamos analisando o livro de Gênesis, passou para o livro de Salmo, como a irmã leu o versículo 4 de Salmo, número 110, porque as nossas pregações, estou falando eu com irmãos e irmãs que pregam a palavra. No fundamento da palavra, nós temos uma pregação em parceria. Parceria com quem? Profeta. Não viu nós citar Eliseu? Profeta. E referente a Eliseu, todos os profetas da Bíblia tinham a mesma visão. Citamos também a Cristo como passo visto em todas as suas profecias, confirmada pelos profetas e os apóstolos. Agora, analise bem como funciona o poder da salvação. Ela traz uma segurança máxima. E também não somente na graça, mas também conhecendo aonde nós estamos. Vocês estão compreendendo? Ou não? Esse aqui representa o quê? Graça. Graça. Aqui representa o quê? Graça que era a graça tipológica. Só que aqui a graça tipológica, porque o ministério de Abraão era um ministério tipo de Cristo na graça, porque ele teve um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque era rei e sacerdote. Na graça, na lei, quando Saul, como rei, foi exercer o ministério de sacerdote, Deus raspou o ministério de Saul, puniu Saul, eliminou Saul, nunca mais ele pode ser rei. Quando o profeta Uzias, profeta não rei, o rei Uzias, chamado também de Azarias, homem poderoso, forte em engenharia, inteligente, poderoso, progressivo, muito rico, na riqueza justa de Deus, mas chegou um momento que Uzias, melhor dizer, ele ensoberbeceu, e ele, com toda aquela beleza que Deus tinha dado na sua riqueza, só que ele estava sobre a tutela da lei, era somente rei e não sacerdote. Aí o que aconteceu? É um exemplo. Só que, quando ele soberbeceu, nós vamos até dar uma olhada em Crônicas, segundas Crônicas, capítulo 26, já diretamente nos versículos 17, 18, 19, 20. A palavra do Senhor da glória sobre o rei, o perigo do rei ser sacerdote. E o que ocorreria? Só que eu vou repetir a palavra novamente aqui. Nesse período, um rei era sacerdote do quê? Melquisedeque, que significa rei de justiça e de paz. E ele era rei de Salém, que era Jerusalém. E era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi o encontro de Abraão. Então aqui testifica plenamente a oração de Cristo já na onisciência referente à personificação da graça. Pode ler para nós 2 Crônicas, capítulo 26, dos versículos 17, 18, 20, principalmente. 26. Isto. 2 Crônicas vai ajudar também procurando aqui. Para a glória de Deus. As irmãs e os irmãos estão compreendendo como vale o ensinamento? 6, versículo
15. Melhor. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção que engenheiros estivessem nas torres e nos campos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração Até. se corromper. Repete a frase novamente, o perigo do orgulho. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Até. Se corromper. É. Transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque enviou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, resistiram ao rei Uzias. Ele disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saiam do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se dignou e tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu a testa. Isso. Perante o sacerdote na casa do Senhor, O Senhor. junto ao altar do incenso. Isso. E na sequência diz a palavra que até ele mesmo apressou e saiu. Então o sumo sacerdote Davi olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eles que já estavam leprosos na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Isto. E na sequência diz a palavra, e assim morreu Uzias, numa casa isolada por ser leproso. Por quê? Porque ele estava vivendo no quadro da lei. Olha a nossa alegria aí. Hoje nós oferecemos incenso a Deus em oração. Capítulo 8 do Apocalipse, verso 3 ao 5, diz a palavra que a hora das orações de corações limpos, corações sem mágoa, porque o Espírito de Deus veio tirar as mágoas dos nossos corações, porque não sabemos o momento em que a sétima trombeta há de tocar, mas os de corações limpos ouvirão e saberão. Ele já chegou. Glória a Deus! E serve a oração do incenso. Então, olha a diferença. Melquisedeque era rei e sacerdote, e não houve nem um obstáculo. Agora, o rei Saul, que nós temos em 1 Samuel 13:3 na sequência, ofereceu o incenso e os rasgou o reinado. Uzias, Deus puniu com lepra, um homem tão poderoso, tão maravilhoso, mas estava debaixo da tutela da lei. E na conclusão dessa pregação, nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Por quê? Pelas atitudes que o Espírito lê para nós, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Lindo a palavra, segurança máxima para nós. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Glória a Deus. Glória a Deus. E da parte de Jesus Cristo, que era fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o Cristo dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai.
Amém. Nos fez reis e sacerdotes. Por que somos reis? Porque quando aceitamos a palavra, o pecado, em vez do pecado reinar sobre nós, é nós que reina sobre ele. Em vez de ele ter domínio sobre nós, é nós que temos domínio sobre ele. É rei. E por que sacerdote? Porque daqui a momentos, cada um vai para o seu local. Só que o livramento de Deus acompanha. Glória a Deus! Você vai andando, aonde estiver, está debaixo do livramento de Deus. Porque a tua oração, seja homem ou mulher, jovem, enfim, ela é ouvida direto a Deus. Por devido nós estamos enquadrados na oração intercessora de Cristo, lá na onisciência da cruz do Calvário. Então, por isso que quando você aceita Cristo, é necessário que entre no processo do aprendizado, a escola bíblica, para ensinar os direitos que temos hoje. Agora veja bem, nos fez reis e sacerdotes. Por que somos reis? Já foi explicado. Está aqui no livro de Romanos, capítulo 6, mas que versículo 14, não sei se a não quer dar mais olhadinha, nós já estamos indo para o fim. Mas o culto de ensinamento é o verdadeiro culto de cura divina. Jesus primeiro ele encontrava-se com a multidão, ele assentava, pregava sempre sentado, sim ou não? Porque ele estava aprendendo com o Pai e distribuindo para as pessoas. Quem não se senta para aprender, não poderá levantá-lo para ensinar. E ele tinha uma postura, e o ensinamento dele era direcionado às pessoas com ética plena. Os Romanos capítulo 6, o 13 ou 14, não me lembro bem, 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. No 14. Porque o pecado não tem domínio sobre vós, mas não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Compreenderam? Não compreenderam, porque tem que ler. É apenas um início, uma pincelada. Como é que você vai saber que não está debaixo da lei se você não lê os códigos da lei? Todo compromisso que nós fizemos hoje com Deus, não podemos fazer compromisso segundo a lei, senão é juramento. Você vai fazer um compromisso com Deus, a boa vontade de ajudar a obra de Deus assim por diante. Você vai fazer um compromisso assim, ó. Se eu viver, se Deus quiser, e eu vivê-lo, farei isto ou aquilo. Então a pessoa saiu do regime da lei, porque o número fechado, ele prende a pessoa no regime da lei. E o compromisso permissivo, não, ele liberta da lei. Se você pretendeu fazer um compromisso, até fez, mas não cumpriu, também não pecou. Por que não pecou? Porque não está debaixo da lei. A lei reina através da palavra que sai da boca da pessoa. Por isso que é bom você conhecer o texto da lei, os textos da graça. E já nesse resumo da palavra de Deus, nós estamos aqui. Nesse período debaixo do que? Da salvação dada por Cristo, exemplificado pela fé no ministério de Abraão, e Deus jurou: eu te salvarei agora e te conservarei salvo para sempre. A menos que a pessoa não queira receber a palavra, ou negligencie a palavra. Se a pessoa acrescentar a palavra, Deus tira a salvação. Quem sabe? Já leram, não é? Está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. O testifico de todos aqueles que acrescentar primeiro, ele diz a palavra: eu acrescentarei pragas.
E os que tirarem a palavra, reduzindo a palavra, eu tirarei o nome do livro da vida e da cidade santa. Só que no resumo dessa palavra, o jugo de Cristo é leve e o fardo é suave, porque Ele nos deu o que? A possibilidade de cumprir a sua palavra, mas não somente verbalmente, na virtude do Espírito Santo que está sobre nós. E Deus continua nos abençoando. O tempo rico ou não? Tempo muito rico a servir a Deus. Rico ou não? Então nós estamos nessa visão. Em breve a igreja vai subir. Por que ela irá subir? Tem muitos motivos. Primeiro, que o evangelho aos estrangeiros está se expandindo muito e os judeus estão indo para o seu local para receber Cristo depois de nós. Mas o nosso recebimento é com virtude. É que esse trabalho tem bastante comentário e hoje os judeus estão ciumados. Eles não concordam com a maneira que Deus nos salvou. Sabia? Sem colocar regime da lei, sem precisar aquela observação de alimentos. Eles não creem nessa salvação ainda. Mas é aí que está a salvação pelo tempo de Abraão aqui, foi igual aqui Cristo, o Senhor da glória. Quem compreendeu? Glória. Então você não pode pegar a graça e levar lá para a lei, porque lá está a lei, e não pode também, aqui não pode ir na lei, porque essa promessa está aqui. Então onde está a lei? Está no isolamento. Ela não volta porque lá estava o tempo de Abraão. Ela não vem aqui porque aqui está Cristo. Ela ficou aqui isolada. Tenha cuidado em examinar a palavra de Deus. Que mais uma vez que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Estamos na graça ou na lei? Na graça. E o que significa a palavra graça? Presente de Deus, favor imerecido quando a pessoa se arrepende. E imediatamente é beneficiados por esse processo do primeiro plano de Deus, salvação. O ladrão